Foi? Tá marcando o tempo aí? Foi, tá. Ok, vamos lá então, 2 Samuel, capítulo 7. Vamos ver o capítulo todo. Irmãos, eu não posso dizer o quanto esse capítulo é importante. Não tem como exagerar nisso. Porque por mais que eu fale, é mais importante do que eu consiga falar aqui. É um capítulo extremamente importante na história da redenção. É claro que toda palavra de Deus é importante, mas olhando para a história da redenção, nós estamos diante de um texto extremamente importante, extremamente vital para que nós entendamos muitas coisas. É um ponto crucial aqui nos livros de Samuel. Então, a importância deste capítulo é tal para a história da redenção que há uma ampliação das alianças anteriormente feitas por Deus. Embora a palavra aliança não esteja aqui mencionada, a aliança no hebraico berit, cortar uma aliança, não esteja mencionada aqui, mas nós entendemos com toda certeza de que estamos diante de uma aliança por outros textos, especialmente Salmo 89, versículo 3. Eu quero que você abra agora o Salmo 89, versículo 3. É um salmo composto tendo em mente este episódio aqui. Salmo 89, 3. Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Está claro, não é? Tem uma aliança feita com Davi, em que Deus estabelece o trono de Davi para todas as gerações. Veja aí também o versículo 28 do mesmo Salmo. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Versículo 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? Então esse Salmo 89 nos dá a clareza de que, segundo Samuel 7, é uma aliança que Deus faz com Davi. Davi é colocado dentro da história da redenção, da história das alianças, e agora novas dimensões da aliança de Deus com o seu povo são acrescentadas. Nós vamos ver que a linhagem de Davi, a semente, a descendência de Davi, recebe o direito de governar para sempre. E o Senhor dá a palavra dele de que ele não vai retirar a misericórdia da casa de Davi. Tá? Então aqui está a promessa. O Messias virá da descendência de Davi. Ele herdará o trono de Davi. É uma aliança que tem como símbolo o trono. Aliás, as alianças de Deus da história, todas têm um símbolo, um sacramento, algo visível. Aliança com Adão no Éden, tem a árvore da vida. Aliança com Noé, o arco no céu. Aliança com Abraão, a circuncisão. Percebe que tem todos os elementos visíveis. Aliança com Moisés, a lei. Aliança com Davi, o trono. Então o trono aqui é o sinal dessa aliança. Então agora o capítulo se torna uma fonte de esperança messiânica, virá de Davi. Veja que no contexto bíblico, nós sabemos em Gênesis 3,15, é um varão, filho de mulher. Nós sabemos isso lá. Nós já temos uma semente de quem virá, alguém virá. O que nós sabemos em Gênesis 3,15? Ele será um homem nascido de mulher. Depois, em Abraão, o que mais nós sabemos? Olha a aliança ampliando. Nós sabemos que ele é descendente de Abraão. Depois, nós sabemos em Gênesis 49 que ele é da tribo de Judá. Depois, nós sabemos por Moisés que será alguém maior que Moisés, que o povo deve ouvi-lo. E agora em Davi nós sabemos que ele será da linhagem de Davi. Então olha aí, aquela encomenda que você faz no Mercado Livre, e aí você entra lá no e-mail, onde é que está a minha encomenda? Está passando por aqui, chegou no centro, foi para tal. As genealogias e as alianças mostram isso.
de onde vem, até que chegue em Mateus 1:1, Evangelho de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Então não é à toa, a Bíblia é um livro completamente conectado, e este texto é muito importante para a história bíblica toda. É uma das alianças do Antigo Testamento, como eu disse, que vão se expandindo. Então estamos diante de um texto. Olha, você veio um dia de um texto especial aqui, 2 Samuel 7. Marque aí esse texto. Vamos lá, vamos para o nosso texto. O que aconteceu antes, só para nós nos lembrarmos? Davi é aclamado rei em Judá, pelo povo de Judá, mas tem ainda Isbosete, lembram-se disso? Ainda tem aí um entrave de Isbosete e Abner. Abner tenta fazer algumas jogadas, mas Joabe mata Abner. Deus está abrindo o caminho para Davi. E então, chegamos no capítulo 4, a morte de Isbosete. Já não tem mais ninguém no caminho. Mefibosete, que seria filho de Jonatas, é incapaz, fisicamente incapaz. Então não há impedimentos para Davi. Então Davi, no capítulo 5, é ungido rei de Israel. Agora todo Israel, já sem Abner, os anciãos vão lá e nós queremos você, e ungem Davi, rei de Israel. Davi conquista Sião, um monte onde tem a cidade de Jerusalém dos jebuseus. Ele coloca ali seu nome, cidade de Davi. Então é rei, ele tem uma cidade. Ele é reconhecido por um rei de fora, Irão, que manda para ele cedros e mão de obra para construir um palácio para ele, uma casa para ele. Nascem-lhe mais filhos, ele tem uma grande descendência, ele derrota Filisteu, capítulo 5, ele está estabelecido rei. Todos os acontecimentos mostram isso. E o capítulo 6, a Arca do Senhor, há muitos anos esquecida, agora ele diz, agora eu tenho um local para estar, eu tenho uma cidade, então agora a arca virá para cá. Ele é rei, então nós vimos semana passada toda aquela confusão, usar, coloca a mão, é de maneira errada, não é assim que Deus mandou. Davi corrige, ele fica bravo primeiro, mas depois ele corrige, e então leva a arca de maneira correta, e a arca está agora em Jerusalém. E Mical é repreendida ali, por Davi, ela olha o que é menos importante, ele a repreende, e ela tem ali um castigo, não gera mais filhos. É aqui que nós estamos. Davi está em Jerusalém, ele é rei, vence Filisteu, a arca está ali, e agora? Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, essa palavra é importante para hoje, casa, que, parênteses aqui, tem muitos significados. A nossa Bíblia traz casa, algumas outras versões já trazem outras coisas, outros significados para a mesma palavra. Então, neste capítulo, casa vai ter significado de casa mesmo, um local físico de habitação, telhado, palácio, ou família, templo, dinastia. Tudo isso é a palavra casa no nosso capítulo. Nós vamos entendendo cada uso dela aqui. Tá? Então, habitando o rei Davi em sua própria casa, ali está no seu palácio, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Então aqui nós imaginamos Davi no seu terraço tomando um café com Natã. Palácio, a sua fala palácio, a NAA fala palácio. O que Davi estava fazendo? Tendo descanso de inimigos, o Senhor tinha dado descanso a ele, Filisteu já tinha sido derrotado. Agora a paz, pelo menos por um tempo, que nós vamos ver que no capítulo 8 começa com inimigos atacando, Davi com diversas vitórias. Mas por enquanto nós temos um tempo de paz aqui. Davi experimenta a paz, o seu reino está estabelecido com paz. E ele está sentado, talvez com o profeta Natã, o profeta ali, o seu conselheiro, e ele tem uma conversa com Natã. Nós não sabemos quanto tempo se passa da chegada da arca até este momento. Algum tempo se passa. O quanto nós não sabemos, mas aqui há um estabelecimento, há uma constância no reinado de Davi. Então, o Senhor deu descanso a ele de todos os seus inimigos. Isso é uma citação literal de Deuteronômio 12, versículo 10, onde Deus promete, Deuteronômio 12, 10,
que a terra vai pertencer às tribos, que vencerão os seus inimigos e que o Senhor dará descanso. Deuteronômio 12:10 traz isso. Então, o autor traz Deuteronômio 12:10 para cá. O Senhor deu descanso, o Senhor está cumprindo o que havia dito. E Davi, então, tem a ideia de querer honrar ao Senhor, glorificar ao Senhor de uma maneira mais visível. Como? Ele diz, olha, eu moro numa casa, num palácio de cedros. Lembra que Irão, o rei de Tiro, tem uma casa firme ali, algo fisicamente mais firme. E a arca de Deus se acha numa tenda de tecidos, de pano. O que ele quis dizer com isso? Ele não fala o que ele quer, mas dá para entender, não é? Ora, a arca devia estar num lugar muito melhor. Muito melhor. Eu sou o rei, mas eu estou numa casa assim. Por que a arca está numa casa de panos? Numa tenda, não é? Na mente dele isso não está certo. O rei tem um palácio e o sinal da presença de Deus está numa tenda. E ele compartilha com Natan esse seu incômodo. E tem outros textos da Bíblia que falam disso, né? Quando assim, que vocês estão construindo as suas próprias casas enquanto o templo está... Ageu, o profeta Ageu. Vocês estão olhando para suas próprias casas enquanto a casa do Senhor está esquecida. Liga lá Isso. no templo e o templo está todo detonado. Isso é quando retorna do exílio. Muito tempo depois desse episódio, o Senhor vai dar uma exortação ali para os judeus que estavam se esquecendo do templo. Mas a preocupação de Davi o incômodo é esse. Eu tenho uma casa e a arca não. A ideia eu quero fazer uma casa. Ele não diz, mas o profeta Natan diz o quê? Disse Natan ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Bom, primeiro, o profeta Natan é mencionado pela primeira vez aqui. Ele é um conselheiro do rei, um confidente do rei. É a primeira vez que Natan aparece. Gade tinha sido o profeta de Davi durante ali a sua peregrinação, fugindo de Saul, profeta Gade. Mas Natan e Gade acabam trabalhando juntos. Depois, em 1 Crônicas 29, eles trabalham juntos, organizam o culto. Então, Natan é um profeta que chega aqui e Davi o tem como alguém de muita confiança, um conselheiro. E a reação imediata de Natan é incentivar o rei a fazer o que ele quer. Porque Natan entendeu. Davi não diz com todas as palavras, mas está dito já o que ele quer fazer, né? E ao que parece, Natan foi a voz profética de Deus para Davi. É ele quem confronta Davi no pecado de Batseba. Lembra? É ele quem põe o dedo na cara de Davi. É Natan. Tá? Então, não havia nenhuma razão óbvia contra o plano de Davi aqui. Natan pensou, poxa, mas veja, ninguém consultou ao Senhor. Isso é interessante, nós não temos isso. Então consultou Davi ao Senhor, ou então consultou Natan ao Senhor, ou então veio a palavra do Senhor a Natan dizendo, mande Davi fazer uma... Não há isso. Há uma ideia de Davi e Natan diz, parece plausível isso, né? Eu acho que a gente faz isso também, né? Quando é uma coisa meio em dúvida, a gente pergunta para Deus, mas como você acha que Deus quer isso? Você não pergunta, você vai fazendo e às vezes não é bem assim. Nós vamos ver que não era bem assim, exatamente. E assim, nosso coração é um risco, né? Fazer o que o seu coração manda é uma palavra muito arriscada aqui, de Natan. É o caso da arca da aula passada, né? Exato, é o caso da arca. Lógico que Deus quer que ela vá para Jerusalém. Eu vou trazer a arca, não vou nem consultar com ela, olha, um carro novo, maravilha. Não é. Mas Natan diz, olha, parece até inclusive que Natan entende que há uma bênção do Senhor a Davi, porque o Senhor é contigo. O que nós temos no capítulo 5, perdão. Davi é rei, tem uma cidade, está estabelecido, reis de fora o reconhecem, ou seja, você tem o favor do Senhor, o Senhor é contigo, então faça o que está no teu coração, mas não há consulta ao Senhor de fato. Vamos lá. Porém, mas tem um porém, né? Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natan, dizendo, agora o Senhor dá o passo de
peraí, ninguém me consultou, né? Agora eu vou falar. A ideia, eu entendi a ideia, eu estou aqui parafraseando, mas eu vou falar agora sobre essa ideia de Davi. Naquela mesma noite, e nós vamos ver que lá no final versículo 17, isso foi uma visão, tá bom? Versículo 17 do capítulo 7 diz que isso foi uma visão. Versículo 17 diz que foi uma visão. Natan teve uma visão à noite. Foi assim que Deus, era assim que Deus falava. Uma das formas que Deus falava era por visões, sonhos e visões. O que Deus diz? Vai, versículo 5 aqui. Vai e dize a meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação. Então, primeiro, o Senhor chama Davi de meu servo. Isso é importante. Eu sei que esse termo ficou muito comum entre nós, o servo de Deus, mas no Antigo Testamento, poucos foram chamados de servo de Deus, meu servo. Moisés, Caleb foi chamado, se não me engano, Abraão. Abraão, Moisés e Caleb, apenas os três foram chamados pelo Senhor de meu servo. Isso é muito sério. É alguém muito grande nesse sentido, de muita importância. Tá? E agora Davi é chamado pelo Senhor de meu servo. Tá? A palavra de Deus aqui é uma pergunta retórica, né? Porque quando o autor usa aqui, quando ele usa tu, edificar-me-ás tu, no hebraico tem o tu lá. Isso quer dizer que, assim, a ênfase é, você vai fazer uma casa para mim. A ênfase no tu é muito forte, tá? Ele não esconde o tu. Ele poderia dizer, edificar-me-ás casa para mim, mas tem o tu ali. Isso reforça a ideia de, você vai fazer uma casa para mim? É a mesma coisa que eu dou um dinheiro para a Helena, né, Helena? Ela fala assim, papai, eu vou no shopping comprar um presente para você. Você vai comprar? Tá bom, a gente vai, né? Com que dinheiro ela vai comprar um presente? Que eu dei. Mas é como se ela dissesse, eu vou fazer algo para você. Você vai fazer algo para mim? Essa é a ideia aqui. Nós vamos ver que o Senhor vai dizer não a isso. Lá em 1 Crônicas 17 é o relato paralelo, e depois Deus vai mostrar que Davi não vai construir o templo, porque tem umas mãos cheias de sangue. Mas por enquanto aqui, a resposta não é agora um mero não, é um ainda não, e não vai ser você. Ainda não é agora e não vai ser você, tá? Vai ser Salomão. Mas Deus está corrigindo Davi aqui. E por que Deus adia a construção nesse momento? Por que essa palavra de Deus? Primeiro, porque a provisão é de Deus, não é de Davi. A pergunta é irônica por isso. Você vai construir para mim? É Deus que faz algo pelo seu povo, vem do Senhor, né? E nós vamos ver já que é Deus quem vai fazer casa para Davi, não ao contrário. Então tudo vem do Senhor para o povo, e é Deus quem vai construir uma casa para Davi. Isso aí implica em tempo, por exemplo, Deus. Meu tempo não é o tempo de Deus. Eu acho que aqui não é que, né, tem a questão de tempo que vai ser com Salomão, mas ele vai fazer uma aliança com Davi aqui. Não é agora, mas eu preciso tratar com você antes, um pacto. Teu filho que vai fazer. Tem a questão do tempo, não é agora, mas tem algo mais importante que tempo aí. Ele vai estabelecer Davi como um mediador, mas o filho é quem vai construir. E olha os argumentos do Senhor para ele. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Qual é o primeiro argumento de Deus aqui? Eu não sou fixo, nunca fui. Eu ando com o meu povo, sempre andei. E isso, irmãos, é assim, a divindade se colocando imanente, ou seja, está com o povo. O argumento é, eu não preciso estar fixo em um local, porque eu quero andar com o meu povo. Isso é muito bonito, um Deus todo-poderoso, e isso vai contra, por exemplo, nesse contexto, outros povos da região ali, cujos templos eram suntuosos, né? Construir um templo para Deus, aí então o Deus deles, pretenso, claro, falso, abençoava. Está aqui o nosso Deus. Deus diz, eu nunca fui fixo, eu sempre andei com o meu povo. Certinho, em todo lugar
em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Olha o argumento do Senhor. Primeiro, eu sempre andei com o povo, eu não sou um Deus de um local, nada pode me conter, porque eu quero estar com o meu povo. Segundo, eu pedi algum momento para alguém na história? Eu nunca pedi isso. Nem para você agora. Não é necessário. Uma tenda desmontável, que era o tabernáculo, era assim que o Senhor queria, para estar em meio ao povo. Nunca foi dado um mandamento para ninguém construir uma casa, algo fixo para o Senhor. Bom, nós vimos lá, quando Salomão ora, quando dedica o templo, fala: os céus dos céus não te podem conter. Conteria o Senhor? Salomão diz: isso aqui não pode te conter. Salomão, na sua oração, fala. E Estevão, em Atos 7, citando a oração de Salomão, e esse episódio diz: o Senhor não habita em casa feita por mãos humanas. O Senhor não está contigo nisso. Mas o Senhor aqui corrige Davi. Eu nunca pedi e eu sempre andei com o meu povo. Não é estranho, tipo, ele pediu para fazer, ele deu as medidas, ele deu tudo certinho para fazer. Aí na minha cabeça fica uma coisa ali, sabe? Isso. Com Davi, ele está tratando com uma questão de reino. Com Salomão, ele vai deixar construir o templo, mas o templo, certamente, como a oração de Salomão diz, não pode conter Deus. Há um ensino ali. Tudo isso tem um ensino por trás e tem uma sombra por trás. Porque Jesus vai dizer: eu derrubo isso e em 3 dias o templo não é apenas uma casa física, tem algo de ensino teológico, de sombra do que viria. Por isso é que Deus deixa, para ensinar, é didático, é tudo sombra, é o aio. A lei cerimonial do templo, tudo, inclusive o próprio templo, é didático, nada é por acaso. Em Jesus nós temos o cumprimento do templo. Assim como é o tabernáculo. Assim como é o tabernáculo. Ele deu as medidas, mandou Tudo. fazer tudo, e tudo tem um ensino ali. Tudo tem um porquê, um propósito. O tabernáculo, só um parênteses aqui, o tabernáculo relembrava o Éden. Tinham árvores desenhadas ali. Você tinha os elementos que tinham no Éden. Você tinha uma bacia de água. Você tinha tudo que tinha no Éden. Deus está dizendo: a minha habitação. Qual foi a primeira habitação de Deus com o seu povo? Éden. Tabernáculo, templo, Jesus, Espírito Santo, Ele habita em nós. Tudo isso prefigura algo. Então o templo prefigura algo, tá? Isso, o corpo é templo do Espírito, a habitação do Espírito. É o Éden trazido de novo, tá? Então, agora pois, Deus fala o quê? Onde estou? Pulei muito. 8. Agora pois, dirás assim ao meu servo Davi, de novo, meu servo. Então, primeiro ele corrige, certo? Lembra do Tramontina? Corte rápido. Não, nunca pedi, sempre andei com o povo, não mandei ninguém fazer. Agora eu vou dizer algo. Agora sim, pois dirás ao meu servo Davi. Isso é Natan tendo a visão. E ele vai passar para Davi isso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo Israel. Então o Senhor agora está lembrando Davi quem ele era. E isso, irmãos, começa aqui, no versículo 8, começa o pacto. Por quê? A forma do que vem agora é de um pacto, nos moldes do Antigo Oriente. Primeiro, o suzerano, o dono, se apresenta, o nome e o título: eu sou o Senhor dos Exércitos. Qual é o próximo tema de um pacto no Antigo Oriente? Um prólogo histórico do que o suzerano fez pelo vassalo. Lembra em Êxodo 20, quando Deus dá a lei? Ele não começa com o primeiro mandamento, ele começa com: eu sou o Senhor que tirei. Olha aí, você tem o nome e o que fez. Isso é um termo de pacto. A forma é do pacto. Mas não tem aliança escrita, mas a forma é de pacto, e o Salmo 89 confirma, é uma aliança. Vamos lá, ele diz:
olha quem você era, eu te tirei de trás das ovelhas, você era um pastor e te coloquei por príncipe do meu povo. Olha lá, não é rei aqui, é proposital, você é governante do meu povo, rei sou eu. Mas eu te coloquei por príncipe do meu povo sobre Israel. O Senhor agiu diretamente na vida dele, tirando do pastoreio e colocando para ser um príncipe, um líder. Que mais? E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Eu te tirei das ovelhas e eu estive contigo o tempo todo, dando vitórias a você. Vitórias militares, olha só, eliminei teus inimigos. Em todos os lugares o Senhor estava com Davi e fiz grande o teu nome. Isso na sua cabeça tem que acender uma luz. A quem foi prometido ter um nome grande? Gênesis 12. Abraão. Irmãos, isso para o judeu é assim, ó. Nome grande? Abraão. Está lá, Gênesis 12. Engrandecerei teu nome. Farei teu nome grande. O que tem Gênesis 11? Um capítulo antes de Gênesis 12. Torre de Babel. Os homens queriam fazer o seu nome grande. Deus não deixou. Aí Deus, quem faz nome grande é o Senhor, não sou eu que faço. Capítulo 12, Deus diz a Abraão, eu farei do teu nome grande. E aqui Deus diz para Davi. Então as coisas estão se alinhando. Ou seja, tem uma promessa abraâmica se expandindo. É a mesma promessa. Está tendo novas adições aqui para Davi, mas o cerne é a mesma. Grande nome. Eu vou te dar um nome grande. Davi vai ter um futuro grande, olha só. Como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Aí continua. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Agora, qual é o próximo elemento de um pacto? Promessas. Olha como o verbo está no futuro agora. Prepararei o lugar. Ele se apresentou, o suzerano, fez o prólogo histórico do que ele fez, agora ele dá as promessas. O que eu vou fazer? É o termo de um pacto. Eu vou preparar lugar, vai ter descanso dos inimigos para que vocês não sejam mais perturbados como vocês já foram quando eu mandei juízes, tempo todo afligidos por inimigos. Eu vou te dar descanso de todos os teus inimigos. Descanso é uma palavra importante para a Bíblia toda, não é? Gênesis 1, e no 7º dia, descanso. Josué, ao entrar na terra, descanso. A terra é o sinal do descanso, mas ele não consegue. E vem, não consegue, daqui a pouco, os inimigos voltam a atacar, vai ter exílio, não é? Quando virá esse descanso? Olha as promessas de Deus. Aí vem o Novo Testamento e acende o abajur em cima disso, descanso. Vinde a mim todos os que estás cansados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Em quem? Nele, que é o filho de Davi. E Hebreus 4 diz, ainda resta o descanso para o povo de Deus, novo céu e nova terra, haverá descanso. Então descanso é outro tema, que vai a Bíblia toda. Além de habitação de Deus, templo, descanso também. A Bíblia inteira. Então Deus diz, eu vou dar descanso. E agora aqui é importante. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Olha aqui a palavra casa. Como está aí? Como está aí em outras versões? Você vê que a ara é tudo casa. Que no hebraico é tudo a mesma palavra. Beit. O Senhor te fará, Isso. fará para você. Isso. Agora, que significado, qual o campo semântico agora de casa aqui? Dinastia. Eu vou fazer para você uma dinastia. O jogo de palavras é importante nesse capítulo. Lembra, casa aqui quer dizer palácio físico, quer dizer habitação, quer dizer família ou dinastia. Agora, esse significado aqui é, eu vou te fazer uma dinastia.
a tua, sabe assim, a casa de Orleans e Bragança. Nós sabemos mais ou menos isso da história. A casa aí tem o sobrenome. É essa a ideia. É uma dinastia. Então, o Senhor está dizendo, com esse trocadilho, Davi, não é você que vai fazer casa para mim. Lembra aquela pergunta? Tu farás casa para mim? Agora que ele responde, eu vou fazer para você uma dinastia, uma casa. E aí, continua. Promessas. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, declassado, quando você morrer, né? Então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Então, nem a morte vai invalidar essa casa, essa dinastia, porque agora vai levantar uma semente. Aqui a palavra descendente ou semente é usada. E aí, é singular ou é plural? Quem é? É Salomão ou quem é? Olha que curioso, nós temos na Bíblia essas perspectivas de um primeiro cumprimento e um outro cumprimento. É a resposta da pergunta Cristo no texto. Exato. Tem aqui, gente, Cristo no texto vocês vão tirar de letra, porque é um texto que o Novo Testamento inteiro tem referências a esse texto aqui. Por isso que é um texto importantíssimo da Bíblia hoje. Agora, o teu descendente vai proceder de ti e eu vou estabelecer o seu reino. De quem está falando? Na primeira vista, Salomão. Salomão, certo. Só que Salomão vai morrer. E depois vai vir o exílio. E aí, acabou o reino. Mas o Senhor prometeu. Isso dá esperança para o povo depois do exílio. Porque o povo vai ler isso aqui e vai lá, tem alguém ainda. Porque o Senhor não mente. Salmo 89, eu não menti para Davi. Lembra que nós lemos? Eu não menti para Davi. Isso que alimenta a esperança do povo no exílio voltando. E agora? Cadê o filho de Davi? Se perdeu já. Depois de reino dividido, muitos reis, exílio, voltou, Ageu, Zacarias, Malaquias. Acabou. Os gregos dominaram, os romanos dominaram. Cadê o filho de Davi? Tem que ter, porque Deus não mente. 400 anos, né? Hã? 400 anos, né? 400 anos de silêncio, né? Entre Malaquias e João Batista. Então agora vem essa promessa do Senhor, nem a morte pode anular. E essa palavra descendentes ou sementes aqui é o eco da promessa feita também para quem? Abraão. Multiplicarei a tua semente. A promessa abraâmica está aqui. Ela está sendo expandida agora, tá? Olha esse continuando, edificará uma casa ao meu nome. Olha só, o descendente vai edificar uma casa, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Quer dizer que tem alguém, filho de Davi, a semente dele, que vai edificar uma casa, um templo. E aqui, o primeiro cumprimento disso é o quê? É Salomão. Mas não é o único cumprimento. É aquilo que o pastor Orlando uma vez falou aqui, né? São as montanhas, né? Eles veem a montanha, você olha a montanha, você vê uma cadeia de montanhas. Parece só uma, daqui a pouco você vai um pouquinho, mas tem mais. O cumprimento é isso. Você vê rápido, tem uma montanha aqui, mas se você for andar até ela, tem mais montanhas. Esse é o cumprimento. É Salomão que vai edificar, mas como é que vai ser para sempre o trono de Salomão? Se o Salomão vai morrer. Tem alguém, além de Salomão, tem uma semente, tá? O Senhor está prometendo isso. 14, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filho de homens. Eu lhe serei por pai e ele me terá uma relação pai e filho. Puxa vida, é muito, né, Fernando? É muito claro, uma relação pai e filho com o descendente de Davi. É uma linguagem que também Deus usa para Israel. Lembra isso do 4? Israel é meu primogênito, é meu filho. Deus usa isso para Israel, ele está expandindo isso, a mesma linguagem é aplicada ao rei. Então vai ter uma dinastia que, mesmo se esse filho, essa semente pecar, vai ser disciplinado.
mas com açoites de filhos de homem, vai ter vara. Isso é um termo de pacto também. Todo pacto tem a promessa, tem as sanções. O exílio. Castigo. O exílio foi, né? Foi um castigo. Agora, vai ter disciplina. Porém, a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Nem o pecado vai tirar a minha aliança com você. Nem o pecado vai tirar. Para Saul, então, o fato dele nunca ter se arrependido é porque a misericórdia do Senhor Se retirou, se apartou. O Senhor diz com toda: eu retirei de Saul a misericórdia. Agora do teu eu não vou retirar. Percebe que aqui é uma aliança incondicional. Não tem condição para ser cumprida. Aí Deus fala: então tá bom. Já que ele fez isso, então vou manter. Incondicional. Só Deus fala aqui. Monergística. Só um trabalha. Eu não vou retirar minha hesed. Lembra que nessa palavra aqui, uma palavra importante, hesed, H-E-S-E-D, é fidelidade pactual, é o amor do pacto. Essa palavra é muito importante no Antigo Testamento. Os Salmos têm muito disso. A minha hesed não vai se apartar, porque eu tenho uma aliança com ele. Por mais que haja pecado, vai ter castigo, mas vai ter minha misericórdia. Não vou tirar. Assim como um pai castiga o filho, mas nunca deixa de ser pai. É o castigo. Disciplina. Eu disciplino minhas filhas, mas eu nunca vou deixar de ser pai delas. Perseverança do santo, olha aí. Muitas doutrinas aí. Oi, isso seria ensinar a justiça. Sim, Deus é justo e, portanto, disciplina. Mas a misericórdia nunca se aparta, porque Ele é o Deus do seu povo. A disciplina é algo justo. Então, isso já é a justiça. Justiça de Deus também. Isso é a salvação. Aqui ele está dizendo que não vai se apartar a minha misericórdia da sua semente, Davi. A sua semente permanecerá, ainda que peque. E nós sabemos que depois do exílio, teve problema e se perdeu, mas ainda, em Mateus 1, alguém olha, filho de Davi. Irmãos, quando no Novo Testamento, alguém diz filho de Davi, tenho certeza, a pessoa leu o 2 Samuel 7. Percebe a importância desse texto aqui, para a Bíblia toda? Quando qualquer pessoa do Novo Testamento falou filho de Davi, é que Samuel 7, 2 Samuel 7 estava na mente. E reconheceu em Jesus. Vai ser filho de Davi. E reconheceu. É ele. Reconheceu como descendente. Exatamente. Esperado. Porém a tua casa, olha aqui a casa, e o teu reino, olha aqui a dinastia, serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido. Olha quantas vezes para sempre. Para sempre, para sempre. É algo perpétuo. Nada pode invalidar essa promessa. Nada. É isso que Deus diz. Bom, segundo todas as palavras, e conforme toda essa visão, assim falou Natan, Davi. Então Natan dormiu, provavelmente teve a visão, e assim que acordou, falou a Davi isso. E possivelmente escreveu. Então é muito provável que Natan tenha participado da escrita de 2 Samuel. É muito provável, tá? Eu não sei se você tem conhecimento, mas eu li esses dias, eu li no canal, que como mulher, antes de morreu Samuel, tinha uma escola, como se fosse uma escola de profetas, e tinha pessoas que eram ensinadas por... Isso, tem um texto lá, tem um texto que diz, ele ensinava. Olha, pode ser uma conjectura plausível até, pode ser, não sei, eu não tenho essa informação agora, mas pode ser, tá bom? Vindo dessa escola de profetas de Samuel. Não sei te responder, tá bom? Vamos lá. Então foi assim que Deus falou por meio de Natan a Davi. Tudo bem até aqui? O que nós temos aqui então de estrutura? Davi tem um incômodo que o leva a falar com Natan. Qual é o incômodo? Eu estou numa casa e a arca não. Natan diz: faz o que está no teu coração, o Senhor é contigo. Depois de tudo que você está passando, aí o Senhor é contigo. Aí Deus vem, corrige. Tramontina, né? Não, nunca pedi, sempre andei com o povo. Nunca mandei nada. E aí ele faz uma aliança com Davi. Em termos de uma aliança mesmo.
Ele se apresenta, ele diz o que ele fez para Davi, ele faz promessas, ele fala das bênçãos e dos castigos. Mas diz, uma aliança só eu, é de um lado só, não tem condição nenhuma contigo. Percebe? Não tem um, se você andar nos meus caminhos, então, não, é para sempre, não. Eu estou dizendo. Essa intenção que Davi tinha, traz para a gente assim, nem sempre a minha intenção... Isso, vamos lembrar da arca também, do transporte da arca. E nossas intenções têm que estar firmadas na palavra de Deus. E até o profeta ainda falou, não, se seu coração, cuidado. Cuidado também, né? Assim, e aqui é importante, porque nossa relação com Deus não é baseada em o que eu senti no meu coração, é baseada em impacto. Quando nós tomamos ceia aqui, irmãos, o Senhor está falando novamente, eu sou seu Deus. Não importa se está se sentindo mal, se você acha que eu sou o seu Deus. Você tem seus pecados perdoados. É assim que Deus se relaciona conosco, com pacto, não com afeto. Porque afeto muda. Deus tem palavra, entendeu? Exato, os nossos afetos mudam. É por isso que o nosso casamento é uma aliança. Não depende do meu afeto. Que dependesse, tem dia que você quer matar, você né? Quer matar seu marido, você fala, acabou. Não depende de afeto, depende de impacto. Nesse dia que você está com o afeto todo desajustado, você olha para a aliança e fala, eu tenho uma promessa. É assim que Deus se relaciona conosco, por meio de impacto. E é isso que ele está fazendo com Davi, é para sempre. Pode ter pecado aí, vai ter castigo, claro, vai ter problema, mas eu não tiro a minha aliança, vai ser seu. Uma coisa que o humano não entende, né, pastor? Honra. A gente, ser humano, a gente entende isso, porque muitas vezes a gente tenta, como é que fala? Com uma mentira, legalizar que eu tenho razão, mas Deus não pensa assim, ele age com honra. Exato. Palavra. A palavra dele não volta atrás, não é mentiroso. E nas nossas relações humanas sempre tem um se. Uma condição. Sempre tem uma condição. Um condicional. E se não fizer, você já fica chateado. Mas você vê, quando Deus faz a aliança da lei com Moisés, ali uma aliança condicional de desobediência, castigo. Se vocês não, vocês vão perder a terra, não é? É condicional ali. Ali porque é uma questão de obediência. Eu vou mostrar que vocês vão sofrer sanções se desobedecerem. Há uma condição, a obediência. Aqui é incondicional. Com Abraão é incondicional. Sai da tua terra, eu vou fazer de você um grande nome. É incondicional. Ele fala para Abraão e faz. Isso é uma coisa que o Eterno fala pra gente, honrar o pai e a mãe. Honrar o pai e a mãe é a mesma coisa que... Quinto mandamento. Uma aliança. Não seria isso, mais ou menos? Nem. A gente tem que honrar a Deus. Se a gente honrar, é lógico. Quando a gente não honra, a gente é mentiroso, entendeu? Isso, todos os mandamentos têm a questão moral, claro, são mandamentos morais. Falando sobre honra, entendeu? Ok, sim. Como é que eu falei agora em português? Honrar? Tipo, ter palavra, entendeu? Isso. Mas ali é uma questão de reconhecer aquele que tem honra, o mais velho, reconhecer a autoridade. É isso, reconhecimento de autoridade. Porque muitas vezes nós humanos não esse quinto mandamento se expande não só para pais, mas para autoridades em geral. Reconheça autoridades. É isso. Tá? Seguindo, então acabou aqui a visão de Natã e falou para Davi. Qual é a resposta que Davi tem então? Então, 18, entrou o rei Davi na casa do Senhor. Provavelmente ele entra onde está a tenda, na arca, tá? Ele entra no local, depois de ter ouvido isso de Natã, ficou perante ele, certamente a arca, e disse, quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa? Qual é a minha família? Para que me tenhas trazido até aqui. Então, à luz de toda essa maravilhosa revelação de Deus, de um pacto com ele, imagina, você acorda uma terça-feira e fala assim, eu estou pensando, no final do dia, teu dia está mudado, tem uma aliança com você de Deus. Senhor, o que eu sou? Já era pastor e virou rei. Virou rei, né?
Então, agora ele reage com uma oração, ele vai até o Senhor, ele se senta perante o Senhor, sem dúvida ali na tenda, e ali tem uma humildade, uma consciência de humildade, diante da soberania de Deus, da graça, de uma aliança graciosa. Eu não mereço, olha quem eu sou, de onde eu vim. Ele começa reconhecendo-se pequeno, é esse o ponto, que ele se maravilha com essa graça de Deus, por alguém tão pequeno como ele. E aqui nós vamos ver que ele vai usar muito Senhor Deus, ora Yahvé Adonai, ora Yahvé Elohim, o Deus soberano, o Deus poderoso. Ele vai usar isso de formas trocadas aí, mas ele quer dizer aquele que tem poder, aquele que tem soberania. E olha quem eu sou pequeno. Foi isso ainda há pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de novo, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. Olha só, Senhor, não é pouco falar só da minha casa aqui, o Senhor falou para mais ainda, o Senhor falou para frente. Olha como ele reconhece a tamanha graça sobre ele. E isto é instrução para todos os homens, para toda a humanidade, é uma tradução. Ó Senhor Deus. Então, Deus não só estabeleceu Davi como rei, mas também ele deu uma promessa de que a casa, a dinastia futura, a semente, teria essas bênçãos do Senhor. E olha só, Davi está entendendo que isso é para toda a humanidade. Ele começa a entender isso. Isso é para sempre. Não é limitado aqui. O futuro da humanidade tem a ver com o futuro da casa de Davi. Você tem noção? O Senhor fazer uma promessa assim, um pacto com você assim. Meu Deus. Isso, ali se guardar, ali tem a ver com a aliança da lei com Moisés. Porque você tem as sanções de perder a terra. Se guardarem a minha aliança, Deuteronômio 7. Os juízes, lembra os juízes? Eram muito bonitos porque não guardaram a lei. Se não guardarem, vai ter castigo. A condição ali. Tá? Então o futuro aqui tem a ver com a casa de Davi. Davi deve ter pensado, quando eu morrer, vai continuar o meu nome. Exato. Isso é muito forte. É por isso que ele se coloca como pequeno demais diante disso, é muito grande, ele se humilha. 20, que mais ainda te poderá dizer Davi, pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Que mais eu posso dizer? O Senhor me conhece, o teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. O Senhor me conhece, o Senhor me deu a conhecer agora toda essa grandeza, como será daqui para frente. Portanto, grandíssimo, olha a exaltação, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Ele se maravilha com a grandeza de Deus, com a soberania de Deus, reconhece que não há mérito nele. O reino será estabelecido pela escolha exclusiva de Deus, é o propósito dele que permanece. Davi sabe, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe por causa da tua palavra, o Senhor fez tudo isso. Então o Senhor é grandíssimo, o Senhor é grandíssimo, é incomparável, o Senhor é diferente de todos. Claro que não existem, mas aqui é uma comparação. O Senhor é único, diferente. E ele continua. Quem há como o teu povo? Agora ele fala de Israel nessa oração. Primeiro ele falou de si, da sua pequenez, de não merecer isso. Agora ele fala de Israel. Quem há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo? Veja também a pequenez de Israel, pequenez de Davi, pequenez de Israel. Que povo era esse? O Senhor foi resgatar esse povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses. Então agora ele fala de Israel, o que Deus fez para Israel. Na oração ele cita: o Senhor nos resgatou,
para fazer um nome grande ao Senhor, para desterrar os inimigos, para dar uma terra a esse povo. Recorda os acontecimentos do êxodo, do estabelecimento na terra. Está dizendo, olha como o Senhor é grande. 24, estabelecesse teu povo Israel por teu povo, para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Nenhuma nação experimentou isso. Israel experimentou, foi chamado, escolhido para ser povo, e Deus colocou o seu nome no povo de Israel. Eu sou o Deus de vocês. Lembrando da aliança de Abraão, eu serei o seu Deus, vós sereis meu povo. Aliança abraâmica aqui. Eu serei o seu Deus. Então Davi reconhece agora a grandeza de Deus na história de Israel, não só na dele pessoalmente. 25, e agora o final da oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, da sua dinastia, confirma para sempre e faze como falaste. Curioso, né? Ele ora com base no que Deus prometeu. É uma lição para a gente. Orar a Bíblia é a melhor oração que nós podemos fazer a Deus. Ore a Bíblia. Não parece redundante? Poxa, mas ele falou que vai fazer, então ore. Senhor, assim como o Senhor falou, faze. Tem que tomar cuidado com a forma de orar nesse sentido, né? Porque tem alguns líderes aí que o Senhor prometeu, você tem que cumprir, não é Tá determinando para Deus, mas veja, ele promete uma dinastia. Senhor, assim como o Senhor prometeu, faze cumprir então o que o Senhor prometeu. Está claro para ele a vontade aqui, né? Ele pede a Deus para que faça o que já tinha prometido. Ele pede a confirmação das promessas. Seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se, o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi teu servo será estabelecida diante de ti. Para sempre o seu nome seja engrandecido, para sempre a casa de Davi seja estabelecida. A oração é lembrando as promessas. Pois tu, ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo, edificar-te-ei casa. Que casa é essa? Dinastia. Eu vou edificar a você dinastia. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Tem uma aliança, e ele ora animado na promessa da aliança. O que nós fazemos aqui todo domingo? É um culto. O culto é um pacto. É relembrar um pacto. Nosso culto é pactual. É o Senhor falando e a gente respondendo, cantando e orando o que Ele disse. É um culto. É exatamente isso. Agora, pois, ó Senhor, Deus, Tu mesmo és Deus, e as Tuas palavras são verdade. Olha aí. E tens prometido a Teu servo este bem. Ele não para de elogiar o Senhor. Ele está encantado com o que aconteceu. O Senhor é Deus, as Tuas palavras são verdadeiras. Ele tem confiança de que vai acontecer isso que Deus falou. Ser, pois, agora o último versículo, servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Ele termina a oração com uma afirmação de que o Senhor disse que será bendita, então será bendita, porque o Senhor disse, né? Ele pede a bênção de Deus sobre a sua casa, confirmando o que o Senhor já havia dito. Davi conclui então com esse apelo para que o Senhor abençoe a casa dele. Esse é o nosso texto. Irmãos, como eu disse, é uma oração linda, um modelo de oração muito bonita, né? Nos humilharmos diante de Deus, agradecer pelo que Ele fez por nós, pelo povo, e pedir que suas promessas se cumpram. É uma oração, um modelo para nós. Mas olha que texto lindo e importante para a Bíblia inteira. Alguns estudiosos dizem que esse é o terceiro texto mais importante do Antigo Testamento. O primeiro é Gênesis 3,15, o segundo é Gênesis 12 com Abraão, o terceiro é esse, alguns dizem. Tem muitos livros de teologia que dedicam capítulos inteiros apenas a esse capítulo de 2 Samuel 7, de tão importante que é a aliança davídica. É muito importante isso, porque a aliança de Deus com o seu povo agora toma novas proporções. Então é um capítulo chave para a história bíblica da redenção. Vamos lá para a nossa estrutura. Primeiro, as circunstâncias
em que Davi expressou a Natã seu incômodo acerca da habitação da arca, de 1 a 3. Davi habitava em uma casa de cedros, o Senhor havia lhe dado o descanso dos inimigos. Então olha aqui as circunstâncias. Eu moro numa casa, não tem mais inimigo, a arca está numa tenda, e eu tenho o favor do Senhor, porque foi isso que Natã concluiu. Faça o que teu coração diz, o Senhor é contigo. Tudo isso é os contextos, é o cenário do incômodo de Davi, ao ver a arca como onde estava. Do 4 ao 7, o Senhor corrige o desejo de Davi. Primeiro, ele nunca habitou em casa fixa, mas andava junto ao povo em um tabernáculo, certo? Primeira correção, eu nunca habitei, eu sempre andei. E o segundo argumento de Deus, eu nunca pedi que edificasse uma casa para mim. Nem das tribos, para ninguém. E agora a aliança. E aqui em vermelho eu coloquei para a gente ver as estruturas de um pacto no Antigo Oriente. Tá? Do 8 ao 17. O que o Senhor fizera a Davi. Nome e título do suzerano. Lembra? Diz o Senhor dos Exércitos. Está se apresentando. De pastor de ovelha, príncipe sobre o povo. Isso aqui é o prólogo histórico. O que eu fiz? O suzerano diz, olha o que eu fiz. Continua aqui, ó. Esteve junto a Davi, eliminando os inimigos, e fez grande o nome de Davi. Lembra a aliança abraâmica aqui. O que o Senhor fará a Israel por meio de Davi? As promessas. Descanso dos inimigos na terra, uma dinastia, uma casa, por meio de sua descendência, estabelecendo para sempre o trono do reino. Será uma relação paterno-filial. Haverá disciplina, como tem que haver um pai com um filho. Mas a misericórdia nunca se apartará. Assim como é um pai com filho, né? Você bate, mas assopra, né? É o pai com filho. Mas tem que ter. Olha aqui, castigos da aliança. Será uma casa, uma dinastia e um reino estabelecidos para sempre. Você tem as bênçãos da aliança. E aqui é incondicional. E por fim, a oração de Davi. Versículos 18 a 29. Davi reconhece-se pequeno para receber tais promessas grandiosas. Davi reconhece a pequenez de Israel. Lembra? Ele fala primeiro, eu sou pequeno, agora Israel é um povo pequeno. E exalta a grandeza de Deus. E ele pede ao Senhor que realize aquilo que ele prometera, confirmando a aliança. É uma oração de Senhor, faça o que o Senhor disse que irá fazer. E isso é um bom modelo de oração. Esse é o nosso texto. Pode tirar foto? Sobre o que o texto está falando? Sobre os acontecimentos. Sobre o Senhor estabelecendo uma aliança com Davi e sua dinastia. Pronto. É sobre isso, tá? A aliança perpétua do Senhor com Davi acerca de sua dinastia real. É sobre isso que o texto está falando. O Senhor vai estabelecer uma dinastia para dar uma casa para Davi. Ele está dizendo que Davi expressa a Natã o incômodo acerca da habitação da arca do Senhor, que estava em uma tenda, enquanto ele, Davi, morava em uma casa de cedros. Natã então aconselha ao rei que faça aquilo que está em seu coração. Porém, o Senhor, em uma visão a Natã, corrige Davi de seu desejo e faz com o rei uma aliança perpétua acerca de sua dinastia real. Davi, em resposta, ora ao Senhor, reconhecendo sua pequenez, tanto como a de Israel. Exalta ao Senhor pelos seus feitos grandiosos e pede a Ele que cumpra a sua palavra, confirmando a aliança. É isso que você está dizendo sobre o estabelecimento da aliança. Você tem um incômodo, você tem uma correção, você tem a aliança, tem uma oração. Essa é a estrutura em 4 partes. O que o texto nos ensina? Várias coisas. Muito bem. É porque, por exemplo, ele ensina que Deus faz as promessas e cumpre. Ótimo, Deus é fiel. Isso é uma aplicação que eu falei. Deus é fiel. Irmãos, por que Deus é fiel? Porque eu olho para Israel hoje, cadê o filho de Davi lá? Cadê? Se perdeu depois do exílio, cadê? Onde é que está? Lá em Macabeus, né? Onde está? Aí entre Herodes, que vem, é um idumeu, de Edom, lá tem tudo misturado agora. Deus é fiel? Qual é o ensino? Essa é uma aplicação excelente, certamente.
O que esse texto me ensina hoje, que é um ensino atemporal, é que o Senhor estabelece para sempre o trono do seu ungido. Porque Ele é fiel, é claro que Ele é fiel. Mas olha só, o ensino que eu coloquei dentro do nosso contexto é: o Senhor estabelece para sempre o trono do seu ungido por meio de uma aliança. E por isso, é digno de adoração, gratidão e confiança do seu servo. Porque Davi ora depois. E a oração dele me ensina. É uma resposta ao estabelecimento da aliança do ungido. Percebe que a aplicação é fidelidade a Deus, confiança. A aplicação para a gente é isso aqui, ó. Irmãos, vocês estão com receio de alguma coisa que Deus falou e não vai se cumprir? Descanse. Aliás, descanse é um tema lá. Ah, pastor, mas está difícil. Novo céu e nova terra é esperança para a gente de descanso também. Não podemos nos limitar aqui a este mundo. Pastor. Nós temos um descanso prometido. Deixa eu só A primeira coisa que me veio na mente quando você falou a questão, quando Deus faz essa aliança com Davi, esse pacto, e toda a casa dele vai fazer parte de todo esse plano, já me veio em mente logo a questão da salvação. É a segurança dos santos na salvação, que não se perde. Nem foi o que ele comentou, que é para sempre. Por mais que Davi teve os erros, teve as falhas, o pecado, tem o castigo, mas esse pacto, essa aliança jamais será a lealdade pactual, o amor pactual nunca vai ser tirado. E aí eu pensei nessa questão do lado da salvação, né? Quando Deus escolhe alguém, ele se relaciona em que termos? De pacto. Exatamente. Por mais que nós, pecadores como somos, mas a misericórdia dele através de Cristo, né? Nós temos a segurança de salvação. Exatamente. Exatamente, é uma boa palavra, porque quando nós falamos assim, não sei, eu acho que eu não vou ser salvo, porque depende, nós estamos duvidando de quê? Da aliança, da promessa. Dele, dos atributos dele, da promessa, porque a relação dele conosco é pacto, não é afeto. É assim, ele dizendo: Val, você é minha para sempre, eu te comprei com meu sangue, nada vai tirar isso. Por mais que você se sinta mal, o pecado te traga tristeza, incerteza de salvação, eu não sou assim. Eu me relaciono com você por pacto. Você pode até se sentir mal, eu tenho um pacto com você, eu cumpro meu pacto. Olha que segurança. É sobre isso que eu fiquei pensando, porque às vezes eu fico assim, eu não mereço, porque você não me escolheu. E é justamente isso que eu fiquei pensando, meu Deus, por quê? Porque a minha casa, isso é desde lá de trás, os meus pais, eu vi eles sempre falar isso. E hoje eu me alegro com isso. Louvado seja Deus. Porque eu, Senhor, me escolheu tão pecadora como eu sou. E isso é um texto que me conforta. É isso, é confortador demais, porque é segurança. Quando nós tomamos a ceia, estamos lembrando do pacto. Não é simplesmente uma relação, eu gosto de você, daqui a pouco eu não sei se eu gosto. Não, eu me amarrei a você. Ninguém te tira daqui. Ninguém. Isso é maravilhoso, Descanso, por exemplo, eu falo alguma besteira lá, não seria um descanso? Não, aí é outra história. Não seria, deixa para depois, tá bom? Mas não é o descanso, tá bom? Ok? O Senhor estabelece para sempre o trono do seu ungido. E nós, em resposta, o adoramos. Não? Não, exato. E aí nós temos que, aqui, gente, não dá para colocar tudo, tá? Senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Vocês conseguem ver já isso? O quanto de Cristo tem aqui? Rapidamente. Progressão. Jesus é o rei da descendência de Abraão, da tribo de Judá, da descendência de Davi. A redenção foi progredindo. Chegou uma nova fase. Virá o rei da semente de Davi. Quando você usa semente, você tem que incluir Gênesis 3,15. A semente, né? Porque aí
É a linhagem lá. Exato, está tudo ligado. Então pode colocar aqui Gênesis 3 também, né? É a semente da mulher, descendência de Abraão. Pode pôr antes de Abraão, Gênesis 3 ali. Percebe que uma Bíblia é um livro que fala de uma coisa só? Temas: aliança de Deus com mediadores. Temos uma aliança agora aqui. Mais um mediador entrou, Davi. Fator Emanuel, Deus no meio do povo. Deus habitando com o seu povo. Tenda, casa, templo, Jesus, Espírito Santo. Olha aí o progresso da habitação. Que interessante isso, né? É muito interessante o estudo sobre habitações de Deus. Éden, tabernáculo, templo, Jesus, Espírito Santo. A igreja. A igreja é a habitação de Deus hoje. E novo céu e nova terra. Vocês vão habitar comigo. A igreja é povo, né? Povo, a igreja é povo, isso. A igreja é povo de Deus, a igreja é invisível, Pra não isso. virar amuleto. Exatamente. Derrubar a igreja, o pessoal vai achar que Deus só está lá, né? acabou-se Deus. Isso. Tipologia, Davi é tipo de Cristo? Claro. Mediador de aliança. Ele é a aliança do trono. Ele é de origem humilde, a rei de Israel. Não foi aquilo que Deus falou? Eu te tirei das ovelhas. Te tirei de uma origem humilde e te pus a rei. Quem nasceu assim? Não tinha nem lugar para nascer. De Nazaré pode vir alguma coisa. Filho de Davi, filho de Deus, relação paterno-filial. Como eu disse, no Novo Testamento, quando alguém diz filho de Davi, segundo Samuel 7, porque essa pessoa sabe o que foi dito lá. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Filho de Davi é uma coisa muito forte. E aqui é o que mais tem, gente. Eu coloquei algumas coisas, tá? Depois tire foto, eu posso mandar essa para você ver os textos. Como é rico. Promessa, cumprimento e referência no Novo Testamento. Olha lá. Messias é o filho de Davi. Davi teria uma casa para sempre, um reino para sempre, um trono para sempre, glorificaria o nome de Deus para sempre. Tudo isso se cumpriu em quem? Jesus. Olha os textos. E vai se manifestar quando ele voltar, para se assentar no trono de Davi. A gente vai ler já Lucas 1 para terminar, porque é importante que a gente lê esse. Tá bom. Foi? Por isso que eu não entendia muito, né? Que achava que o reino era físico. Cadê um rei que vai tirar os romanos com os cetro de ferro? Era isso que se esperava, né? Exato. Promessa de um rei que reinará no futuro e apacentará Israel. Esse texto aqui e o menino nos nasceu, lembra? O filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. O versículo 7, que é o último, diz: e o trono da casa de Davi será para sempre estabelecido. Esse texto diz isso. Isaías, anos depois, Isaías 11, do rebento de Jessé brotará, do tronco de Jessé brotará o rebento. Vai brotar da família de Jessé, ainda tem alguém para vir da família de Davi. Isaías 11. Ezequiel 34 fala do pastor que apacentará Israel, o meu servo Davi. Ezequiel fala, o meu servo Davi apacentará Israel. Anos depois de Davi morrer, ele diz, o meu servo Davi. Ou seja, ele está com o 2 Samuel 7 na cabeça. É filho de Davi. Davi vai apacentar. Enfim, é muito, gente, é muito. O trono de Davi chegou ao fim, mas a linhagem continuou e trouxe ao mundo Jesus. Vamos ali para terminar em Lucas 1? Abra aí, Lucas capítulo 1. Nós terminamos aqui. É o anjo anunciando a Maria, Lucas, o anjo anunciando a Maria o nascimento de Jesus. Veja o versículo 31. Perdão, 30. Lucas 1, 30. Vamos terminar com esse texto. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Chegou. A encomenda chegou.
a encomenda prometida chegou. Não vai ter filho. Ele é o filho de Davi. Então esse texto é muito importante hoje. É de fato, texto para ser lembrado, segundo Samuel 7. Temos confiança, como a avó aqui bem aplicou, a Raquel diz, Deus é fiel, Ele nos segura, porque o trono do Filho está estabelecido. Se nós somos dele, estamos seguros. Graças a Ele, que Olha isso. não tem o nosso lado, porque no nosso lado é sempre